Mais uma vez estamos aqui de volta para darmos a nossa informação, a nossa contribuição no estudo desse livro maravilhoso que é O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde nós estamos estudando, os espíritos sofredores. Antes de nós adentrarmos ao tema de hoje, vamos fazer uma leitura do Evangelho para nos ambientizarmos e fazermos a nossa oração para conversarmos a respeito desse tema de hoje, que é muito interessante. Então vamos ler o Evangelho, capítulo 12. Eu vou ler o último parágrafo do item 13, que fala sobre o duelo. Eu achei importante, vamos observar o que diz aqui o espírito protetor. Ele fala assim: o estúpido amor próprio, a tola vaidade e o louco orgulho, quando serão substituídos pela caridade cristã, o amor ao próximo e a humildade de que o Cristo nos deu o exemplo e o ensinamento? Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porquanto não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É preciso que o germe do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Olha que coisa bonita essa mensagem do Evangelho, desse espírito protetor e a importância de se fazer o bem. Vamos então agora unir os nossos pensamentos e vamos fazer uma prece para entrarmos no estudo de hoje. Senhor Jesus, pacifica nossos corações onde quer que estejamos nesse momento. Ajuda-nos, Senhor, e que a Tua paz esteja presente. Que possamos pedir o auxílio aos amigos espirituais, os nossos anjos guardiães, para nesse momento podermos dar por iniciado o estudo desse livro belíssimo que é O Céu e o Inferno. Ajuda-nos, Senhor, que possamos ser instrumentos de Ti para passar o que há de melhor dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Que assim seja em Teu nome, Senhor. Em nome do nosso querido Clarencio, patrono de nossa casa, mas que seja sobretudo com a permissão de Deus, o nosso Pai, que possamos dar por iniciado o estudo desse momento. Que assim seja, graças a Deus. É sempre uma alegria, estar aqui com vocês para conversarmos sobre doutrina espírita, que doutrina espírita ajudou muito na minha vida e ajuda muito a vida de muita gente. E é por isso que nós viemos aqui para dar o nosso testemunho. Eu estava ouvindo as outras, anterior a mim, os outros estudos, estudo feito pela Tereza, estudo feito pela Conceição, e como é importante nós fazermos esse estudo, porque cada um de nós dá a sua interpretação. O mesmo texto, ele pode levar a inúmeros caminhos, e cada um escolhe o seu caminho. Conceição, na semana passada, era o avarento, e escolheu belíssimo o caminho do Evangelho, mostrando para nós a importância. E também Tereza falando sobre o companheiro anterior, esqueci até o nome dele, vamos dar uma olhada aqui para a gente ser expropriações de um boêmio. Nossa, que interessante. Lisbeth. Teve a Lisbeth, o boêmio, olha, Príncipe Ourã, todos eles espíritos sofredores. Pascal, Ferdinand, todos eles dando-nos exemplo e nos mostrando como é, e François Riquier, que esse era o avarento. E todos eles mostrando para nós o sofrimento desses espíritos. E hoje nós vamos estudar, nós vamos conversar sobre esse espírito que é Claire e o marido dela. E é importante nós fazermos esse estudo, porque sofredor, chegamos à conclusão, lendo todos esses casos do avarento, do médico, todos eles, que sofredor é aquele espírito que não desenvolve a caridade. Nós vamos perceber isso. E o
que mais chama-nos a atenção, vou fazer como a Conceição fez. Vou buscar no Evangelho uma informação maravilhosa que Jesus um comando, se a gente pode dizer assim, de Jesus. Olha o que Jesus diz em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37. Ele nos informa, botou assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei e disse, para o tentar: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu: amarás o que está escrito na lei, o que tu lês. E ele disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, o vosso próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. E aí, ou seja, ele queria testar Jesus. E aí ele pergunta: mas quem é o meu próximo? E Jesus, apresenta a parábola do bom samaritano, que nós tanto conhecemos. O ensinamento do Cristo, é fazer o bem, é ajudar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então, ou seja, o fundamento maior da doutrina espírita é o amor, é a caridade. Kardec coloca para a gente: fora da caridade não há salvação. Mas vamos entrar então no céu e inferno e vamos falar sobre Clare. Quem é Clare? Quem é esse espírito? Clare diz aqui para a gente, o médium, Kardec fala para a gente, era um espírito, é uma senhora que o médium conhecera. A sua conduta como seu caráter justificam plenamente os tormentos que sobrevieram. Ela era dominada por um sentimento exagerado de orgulho e egoísmo pessoais. Isso nos cala muito forte, porque a grande maioria de nós tem o orgulho e o egoísmo muito fortes. Sentimento que se patenteia na mensagem que ela dá, na terceira mensagem, e as comunicações foram obtidas em diferentes épocas. Ela dá muita comunicação para todos nós. Depois, vocês leiam O Céu e o Inferno e essa parte em que Clare dá essas comunicações. E como sempre, a primeira comunicação é uma comunicação muito doída. Porque, na verdade, quando a gente não desenvolve esse trabalho do bem que o Cristo nos ensinou, a caridade, a gente visa somente a nós. A gente aumenta o nosso orgulho, aumenta o nosso egoísmo, não transfere ao outro o bem que deveríamos fazer. Isso nos enjaula, nos aprisiona a nós mesmos. E Clare dá o seu primeiro testemunho depois da desencarnação, o primeiro depoimento, e ela diz aqui: eu sofro. Em torno de mim apenas sombras licenciosas e indiferentes. Eu sofro. E quantos de nós não pode dizer, no nosso mundo, nosso mundinho que vivemos, a gente também não sofre pelas dificuldades que nós enfrentamos. Quando a gente busca o próximo, quando a gente busca o auxílio ao outro, isso nos faz nos sentir melhor. Ao passo que, ao contrário, nos faz sofrer, porque ficamos conosco mesmo. Então, esse primeiro depoimento que a Clare dá para a gente é um depoimento muito duro, porque é um espírito sofredor. E aqui fica um alerta, porque Clare é o último espírito sofredor. A partir da próxima semana será o estudo dos espíritos suicidas. E aí nós temos que estar muito bem preparados, porque o sofrimento aumenta muito mais. Emmanuel diz para a gente, que o divórcio adia, o aborto complica e o suicídio aumenta o sofrimento. Então a gente tem que estar preparado e, ao mesmo tempo em que estarmos preparados para ouvirmos os depoimentos daqueles que preferiram tirar a vida, nós temos que nos incentivar a que isso nunca aconteça conosco. Se no momento em que passarmos por umas dificuldades que todos nós passamos,
que não seja o caminho do suicídio, a nossa fuga, que nós vamos ver, nós vamos estudar também, vamos fazer estudos sobre isso e vamos ver como não adianta. O que adianta é nos livrarmos do orgulho, do egoísmo, e fazer isso é desenvolver a caridade. E é interessante, muito fascinante, que no segundo depoimento ela ainda está em sofrimento. E olha, vou tirar uma parte do que ela disse assim: ó miséria, malditas sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais esquecia de toda a caridade, de todo o afeto. Eu só pensava no meu bem-estar. E esse momento é importante porque, né, nessa semana, né, semana passada, quando, né, essa mensagem era ao ar, tivemos aquela dificuldade em Petrópolis, aquela enxurrada que tirou tantas vidas, ceifou tantas vidas, que possamos fazer algo. Se não tivermos dinheiro, se não tivermos condição, que possamos orar por aqueles que perderam a vida, perderam suas casas, que possamos fazer uma vibração do bem. Como o brasileiro, como o carioca, no caso nós aqui, ele é solidário. Quantos se reúnem para auxiliar? Como isso é importante. E se não for monetariamente, as vibrações de oração para aqueles que perderam tudo. Como é importante. Como Claire pede, né, orações por ela. Porque normalmente quando os espíritos estão sofrendo, quando estão com dificuldades, eles esquecem que eles têm esse poderoso lenitivo que é a prece. A prece nos acalma, a prece nos pacifica. Conseguimos enxergar qual caminho escolher. Por isso, quão importante é a prece. Já falei isso uma vez, no Evangelho nós temos 2 capítulos, o penúltimo e o último, coletânea de preces, o último e o penúltimo, pedi e obtereis, a influência, a importância da prece nas nossas vidas. Se porventura esquecemos, vamos dormir, estamos cansados, faça da prece um hábito. De manhã ao acordar, como diz Kardec para a gente, agradeça pela oportunidade. E ao dormir, agradeça a oportunidade e que possamos partir ao plano espiritual à noite para desenvolvermos isso, para estudarmos, para trabalharmos no bem. Perguntado a Chico Xavier o que ele fazia quando ele cometia os seus erros, porque ele também era ser humano, estava nesse planeta de provas e expiações, ele dizia que acordava no dia seguinte e agradecia a oportunidade de reparar, de recomeçar. É isso que tem que ter embutido em nossa mente, a possibilidade de recomeçarmos e melhorarmos, sempre, porque estamos vivos, estamos encarnados. Deus, Jesus, confia em nós. E essa confiança tem que ser retribuída por nós, nesse desempenho, nessa vontade absoluta de continuarmos no caminho do bem. Porque só Ele nos leva, como disse Jesus, ao reino dos céus. Continuando, Claire fala tem a terceira, quarta mensagem. Todas as mensagens, a gente percebe que as mensagens de Claire, e Kardec tem esse cuidado nesse último, porque Claire é a última dos espíritos sofredores, ele dá bastante atenção a essas mensagens, coloca inúmeras mensagens de Claire, e aí você vai percebendo que a primeira mensagem é um sofrimento, ela só narra o sofrimento dela. A segunda, um arrependimento. Né? Nessa mensagem, nessa quarta mensagem, a conscientização de Claire. Olha que bonito. Fui egoísta. Possuía tudo, exceto um bom coração. Olha como é importante saber aonde nós cometemos o erro. Claire descobriu isso quando foi ao plano espiritual, quando desencarnou. Nós podemos fazer isso agora, ainda encarnados. Aonde está o meu erro? Aonde eu preciso melhorar? E aí, utilizar a nossa potência, né, como diz Leon Denis, da alma, que é a vontade para modificarmos isso. Zé Luiz, mas eu não consigo. É a tentativa, erro, tentativa. Vamos no caminho, porque um dia nós conseguiremos vencer a nós mesmos. Tenha certeza disso.
Cada um de nós, com a sua dificuldade, seja ela qual for, somos vencedores. Não foi Jesus que disse isso para a gente? Vós sois deuses, podereis fazer muito mais do que eu fiz. Então, ou seja, temos que confiar no Cristo, nessa certeza de que nós podemos vencer. A mensagem, quinta mensagem. Essa quinta mensagem também é de Claire. Vamos dar uma lida nessa parte. Finalmente, olha a conscientização dela. Finalmente, a moral divina aceita todo arrependimento, todas as faltas confessadas, a passo que a moral humana rejeita aquele e sorri aos pecados ocultos que diz, são em parte perdoados. Cabe a uma graça do perdão e a outra da hipocrisia. Então, olha como a importância que ela coloca para a gente dessa moral divina, de nós estarmos tranquilos, conscientes daquilo que nós estamos fazendo, que nós possamos fazer o melhor, que possamos desenvolver essa semente do bem, cada um de nós, dia após dia. Na sexta mensagem, Claire dá uma informação lindíssima. Eu peço desculpas por eu estar correndo, porque 30 minutos não dá para falar dessa página, dessa lição maravilhosa que nos foi dada por Kardec, desse espírito Claire, que você vai do sofrimento absoluto até a melhora, a resignação, a compreensão, o arrependimento, o desenvolvimento desse espírito maravilhoso. Olha que depoimento lindo que ela dá. Estou mais calma e resignada à expiação das minhas faltas. O mal não está fora de mim, reside em mim, devendo ser eu que me transforme e não as coisas exteriores. Olha a conscientização desse espírito, que coisa maravilhosa. E eu fiquei pensando na noite de hoje, quando eu estava acordando para fazer esse bate-papo nosso, como deve estar esse espírito Claire. Já desenvolvendo, reencarnado, não sabemos. Mas a importância é que as mensagens mostradas nos dizem, nos tocam fundo, porque é um espírito que está se vencendo, como todos nós. Estamos na luta, estamos na lida, que a gente possa ter em Jesus a força suficiente para conseguirmos vencer a nós mesmos, a vencer o nosso orgulho, ao nosso egoísmo, as nossas dificuldades e crescer para o Pai. E aí, faz ela mesma, nessa mensagem, na sétima mensagem, ela vem falar do marido, do Félix, que foi um companheiro que, lamentavelmente, também não fez um trabalho do bem. Não vamos aqui dizer o que o Félix fez de mal. Leiam o livro que vocês vão ver. Mas ele não desenvolveu a caridade também, nem o bem. E ela não consegue dar todas as informações. Ela diz que o marido está numa situação muito difícil e ela não pode continuar. Prova que o espírito protetor dela, George, intervém e fala assim, o guia da médium, vou falar por Claire, visto que ela não pode continuar a análise dos sofrimentos do marido sem compartilhá-los. Olha que coisa, isso nos cala muito fundo. Por quê? Porque ela, falando do sofrimento do marido, ela compartilha com ele o sofrimento dele. Ainda não é um espírito que pode falar do sofrimento e afastar-se daquela situação, daquela vibração. E isso acontece muito conosco. Por isso a doutrina espírita coloca para nós que devemos vibrar sempre no bem. Quando coisas ruins aparecerem na televisão, coisas ruins aparecerem na vida da gente, a gente, se não conseguir desassociá-la, a gente não deve ouvir essas informações. Por quê? Porque a gente vibra com elas. A gente está muito acostumado a essas vibrações do mal, porque ainda estamos acostumados, somos espíritos ainda não esclarecidos, estamos nos esclarecendo. Somos crianças espirituais, como diz Divaldo para nós. Então, não podemos compartilhar esse sofrimento. E aí Jorge diz que ele está numa situação muito difícil. Por quê? Porque não desenvolvia o trabalho do bem. Pensava apenas nele.
Olha como o egoísmo nos faz não retroceder, mas não nos faz nos adiantar como deveríamos. Então que fique a mensagem de hoje, essa mensagem de que nós precisamos desenvolver um trabalho no bem. Nem que seja, como eu sempre repito, as orações diárias pelos entes queridos, pelos parentes, porque nós começamos assim: Senhor, ajuda-me, ajuda minha esposa, meus filhos. E aí nós ampliamos esse campo vibracional. E aí falamos dos companheiros da casa espírita, falamos dos companheiros que conhecemos, que passam dificuldades, aqueles que já se foram. E aí nós conseguimos fazer que as vibrações ao nosso redor melhorem. Continuando esse estudo de Claire, que o tempo já vai, urge, diz assim, ela dá uma comunicação, eu vou pular, porque senão não vai dar tempo. São Luís explica para nós as informações que Claire dá sobre as trevas, porque ela diz muitas vezes que ela está em trevas. E o que é estar em trevas? E a gente faz essa comparação, as trevas e a luz. O Espírito de São Luís responde a pergunta que Kardec faz a ele. A pergunta é: que devemos entender por trevas em que se acham mergulhadas certas almas sofredoras? Serão as referidas tantas vezes nas Escrituras? E São Luís diz assim: sim, efetivamente as designadas por Jesus e pelos profetas em referências ao castigo dos maus. E, na verdade, a gente percebe com o estudo da doutrina espírita que não há castigo, não existe o castigo. Existe a consequência daquilo que fazemos. Não é castigo de Deus colocar o dedo numa tomada com energia elétrica. É uma consequência de sofrer o choque. Sabendo, conhecendo as leis, não fazemos, não colocamos o nosso dedo na tomada. Porque se fizermos, não haverá castigo, haverá consequência. E ele diz assim, trevas, olha o que Claire diz, depois da mensagem de São Luís, do esclarecimento, Claire fala para a gente, trevas são, pois, esses lugares povoados e ao mesmo tempo desertos, espaços em que erram obscuros espíritos lastimosos, sem consolo, sem afeições, sem socorro de espécie alguma. A quem se dirigem, se sentem a eternidade esmagadora sobre eles. Tremem e lamentam os interesses mesquinhos que lhes mediam as horas, deploram a ausência das noites que muitas vezes lhe traziam um sonho feliz, o esquecimento dos pesares. As trevas para o espírito são a ignorância, o vácuo, o horror ao desconhecimento. Não posso continuar. Olha o que aconteceu com Claire aqui nesse momento. Ela se envolve novamente e aí ela não pode continuar, porque ela está envolvida e ela começa a vibrar naquele sentimento. Por isso a importância de, quando nós nos reunirmos, fazermos o quê? Só bons comentários. Falemos do Cristo, levemos os nossos pensamentos. Por quê? Porque atrairemos espíritos também. Não foi Paulo que disse que tem uma nuvem de testemunhas conosco? Se vibramos mal, atraímos o mal. Se vibramos bem, atraímos o bem. Não foi Jesus que disse, quando mais de 2 estivessem reunidos em o seu nome, ele estaria junto? O que ele quer dizer com isso? É a lei de atração. Então que comecemos a vibrar. Se os pensamentos negativos surgirem, como surgem sempre, que a gente possa levar através da prece o nosso pensamento, a nossa vibração, para sempre melhorar. São tantas as informações. E aí, São Luís, existe uma pergunta que Kardec faz, que é muito fascinante, que ele diz assim, por que no plano espiritual é mais fácil o espírito entender do que quando está encarnado? Ou seja, o espírito desencarnado tem uma facilidade maior do que o espírito encarnado. Por que isso? E São Luís responde de uma maneira maravilhosa. E eu vou resumir o que São Luís disse por causa do tempo. Ele diz que a influência do meio
é uma questão preponderante do espírito encarnado. Porque quando a gente está encarnado, os efeitos da matéria nos chamam muito, nos calam muito fundos. E quando estamos desencarnados, a matéria não tem tanto efeito sobre cada um de nós. Por isso, essa importância de nós lutarmos enquanto estivermos encarnados. Porque através desse conhecimento que a doutrina espírita nos dá, nós podemos modificar, mesmo sendo influenciados pelo meio, mesmo sendo através da matéria, nós podemos mudar os nossos padrões vibratórios. Porque quando chegarmos lá na espiritualidade, será mais fácil. Mas o importante é mudarmos o nosso pensamento aqui. Voltando ao caso de Petrópolis, onde tantas pessoas, e a gente tem doutrina espírita nos explicando essas problemáticas coletivas, que a gente possa, se puder doar, doe o seu dinheiro, se puder dar alimentos, doe alimentos, se puder dar dinheiro, dá, mas se não puder dar nada, dê as orações. Faça suas orações para que a chuva não caia torrencialmente mais em Petrópolis. Para que as pessoas possam se soerguer, porque nós somos natureza. A árvore tombada, a árvore que se tomba, é a mesma que se espalha sementes, que faz frutificar, que faz continuar, que se ergue em alguns casos. Que possamos ser essa planta, que possamos ver nessa natureza maravilhosa que nos cerca e que por vezes esquecemos, porque as luzes da cidade nos ofuscam ver as estrelas, mas elas estão lá. Que a gente possa ter essa certeza de que as estrelas, continuando lá, nos incentivam a também continuar nessas trevas, sabendo que a luz, ela existe. E que essa luz é uma centelha divina que Jesus disse que está dentro de cada um de nós. E Ele nos disse para brilhar a nossa luz. E como nós fazemos esse brilho? Como nós fazemos essa centelha divina brilhar? É com o próximo. É o desenvolvimento do bem, da caridade. É estar bem consigo mesmo. É elevar o pensamento e dizer: Senhor, ainda estou tão difícil, ainda sou tão orgulhoso, egoísta, mas estou aqui, Senhor, te pedindo, dê-me forças, dê-me a vontade, canalizada para o bem, para o meu crescimento. E é isso que a doutrina espírita nos faz. Ela nos faz querer, nos mostra e nos faz querer ser melhores. Melhores nesse desenvolvimento do amor. O amor que o Cristo nos ensinou. Que nesse instante, onde encerramos esse momento de estudo dos espíritos sofredores, possamos, cada um de nós, relembrarmos quando revermos todas as informações que foram dadas pela Tereza, Conceição, Marcelo, Dolores, tantos companheiros que vêm aqui comentar sobre essas informações, esse no caso os espíritos sofredores, que possamos também orar por esses espíritos que, como nós, também estamos no caminho e tentando chegar mais próximo, mais do que tentando, estamos chegando próximo do Cristo, porque Ele nos incentiva. Não foi Ele que disse que quando se uma ovelha se extraviasse, Ele iria lá buscá-la? Que se somos as ovelhas, se somos a ovelha extraviada, tenhamos a certeza que Jesus, que é o bom pastor, Ele nos ampara e nos auxilia sempre. Que nesse momento, então, possamos fazer as nossas preces, onde quer que estejamos, e dizer assim: Senhor Jesus, obrigado, Mestre amado, pela oportunidade da encarnação. Obrigado, Jesus, pela oportunidade da doutrina espírita, que nos faz querer ser melhor. Ajuda-nos, Senhor, a partir de hoje a desenvolvermos o bem em nossas vidas. Fortalece-nos, Senhor. Que todos esses espíritos que foram estudados
pelos companheiros que se encontram, seus exemplos no céu e inferno, sejam acolhidos pelo teu amor e que possam continuar no caminho do bem. Ajuda-nos, Senhor, nesse instante, que a tua paz alcance a todos nós. E como pedinte que somos, Senhor, possamos pedir por todos aqueles que sofrem, que ainda têm o seu orgulho, o seu egoísmo entranhado, mas que possamos também, Senhor, ter a certeza que vão melhorar, como nós, cada um de nós tende a querer ser melhor, para realmente sermos conhecidos como filhos de Deus, irmãos de Ti, Senhor Jesus. Que seja em Teu nome, em nome do nosso querido Clarencio, patrono de nossa casa, mas que seja sobretudo com a permissão de Deus, o nosso Pai, possamos dar por encerrado esse momento. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, meus irmãos, que Jesus possa alcançar a todos nós, graças a Deus.